Leitura do livro O Grande Divórcio, de C.S. Lewis. Narração Luciana Bosa. Parte 5, capítulo 10. Por acaso também ouvimos a seguinte conversa: "Isso está completamente fora de questão", enfatizou o fantasma de uma mulher a uma das resplandecentes. "Não sonharia em ficar se esperasse encontrar o Robert. Já o perdoei, claro, mas qualquer coisa a mais é impossível. Como ele veio parar aqui? Aliás, não é da minha conta." "Se você o perdoou", disse a outra, "certamente." "Perdoei-o como cristã", interrompeu o fantasma, "mas algumas coisas jamais esquecemos." "Não entendo", começou a dizer o espírito feminino. "Exatamente", exclamou o fantasma, com uma breve risada. "Você nunca entendeu. Sempre pensou que o Robert não podia fazer nada de errado. Eu é que sei. Por favor, não me interrompa, pelo menos por um momento. Você não faz ideia do que passei com o seu querido Robert. A ingratidão. Fui eu quem fez dele um homem. Sacrifiquei toda a minha vida por ele. No final, qual foi a minha recompensa? Total e absoluto egoísmo." "Não diga nada, só escute. O Robert ganhava uma ninharia quando nos casamos. Preste atenção. Hilda, se não fosse por mim, ele continuaria na mesma situação até morrer. Fui eu quem o conduziu pelo caminho, passo a passo. O homem não tinha uma gota de ambição. Era como tentar levantar um saco de carvão. Tive de importuná-lo para que aceitasse aquele trabalho extra no outro departamento. Só então ele começou a prosperar. Como os homens são preguiçosos. O Robert dizia que não podia trabalhar mais de 13 horas por dia. Você acredita? Como se eu não trabalhasse muito mais. Enquanto o dia de trabalho dele acabava, o meu continuava. Eu precisava pegar no pé do Robert todas as noites, se é que me entende. Se o deixasse fazer o que queria, ele se contentava apenas em ficar sentado no sofá e permanecer calado depois do jantar. Eu é que tinha de arrancá-lo do seu mundo, animá-lo, puxar conversa, sem o mínimo de esforço da parte dele, para variar. Às vezes o Robert nem prestava atenção. Seria demais esperar dele bons modos? Afinal, parecia se esquecer de que era uma dama, apesar de estarmos casados. Ainda que eu me matasse de trabalhar pelo Robert, não recebia a menor apreciação. Costumava passar horas arranjando flores para enfeitar aquela casinha apertada, e em vez de me agradecer, o que acha que ele me dizia? Que eu não enchesse a escrivaninha com flores quando ele queria usá-la. Certa noite tivemos uma tremenda discussão só porque deixei cair água de um vaso em alguns papéis dele. Foi uma bobagem, na verdade, já que os papéis não tinham nada a ver com seu trabalho. Na época, o Robert estava com uma ideia tola de escrever um livro, como se fosse capaz. No fim, consegui curá-lo dessa ideia maluca. "Não, Hilda, você precisa me ouvir. O trabalho que eu tive bancando a hospitaleira. Robert achava que podia escapar de vez em quando para se encontrar com supostos velhos amigos e deixar que eu me divertisse sozinha. Mas eu sabia, desde o início, que aqueles amigos não lhe faziam nada bem. Não, Robert, falava para ele. Agora seus amigos também são meus. Tenho o dever de recebê-los aqui, por mais cansada que esteja e apesar do pouco que podemos oferecer. Para a maioria das pessoas seria o suficiente. Mas não é que os amigos do Robert começaram a aparecer de vez em quando, mesmo assim? Foi então que tive de usar certo tato. Uma mulher ponderada pode sempre lançar uma opinião aqui e outra ali. Queria que Robert os visse sob uma perspectiva diferente. Seus amigos não se sentiam nem um pouco à vontade na minha sala de estar, nem quando se esforçavam. Às vezes eu não conseguia conter a risada. É claro que o Robert ficava constrangido quando eu os tratava daquela maneira, mas era tudo para o seu próprio bem. Depois de um ano, ninguém mais daquele grupo continuava amigo dele. Depois, o Robert conseguiu um novo emprego, um grande avanço. Mas o que acha que aconteceu? Em vez de perceber que finalmente tínhamos uma chance de melhorar de vida,
Tudo o que ele disse foi: agora, pelo amor de Deus, tenhamos um pouco de paz. Isso quase acabou comigo. Foi por pouco que não desisti completamente dele, mas eu sabia o meu dever e sempre o cumpria. Você não acredita no trabalhão que eu tive para fazê-lo concordar com uma casa maior e depois para encontrar a casa. Eu não teria ficado nem um pouco ressentida se ele tivesse levado tudo numa boa, se tivesse visto o lado divertido da história. Se ele fosse um homem diferente, teria sido divertido encontrá-lo à porta de casa ao retornar do escritório e lhe dizer: Vamos, Bob, hoje não temos tempo para o jantar. Ouvi falar de uma casa perto de Watford e estou com as chaves. Podemos ir e voltar em 1 hora. Só que com ele, Hilda, tudo era problema. A essa altura, seu maravilhoso Robert já estava se transformando no tipo de homem que só pensa em comida. Finalmente, consegui colocá-lo na casa nova. Sim, eu sei, era um pouco mais do que podíamos pagar na época, mas todo tipo de oportunidade se abria diante dele. Além disso, comecei a receber os amigos de forma certa, claro. Não mais o tipo de amizades que ele tinha antes, nem pensar. Eu fazia tudo por ele. Toda amizade útil que ele fez foi por minha causa. Obviamente, eu tinha de me vestir bem. Aqueles podiam ter sido os anos mais felizes da nossa vida. Se não foram, a culpa foi toda dele. O Robert me deixava louca, simplesmente louca. À medida que envelhecia, ficava cada vez mais calado e rabugento. Afundou em si mesmo. Poderia parecer muito mais jovem se quisesse. Não precisava andar curvado. Tenho certeza de que o alertei várias vezes sobre isso. Ele era o pior dos anfitriões. Sempre que dávamos uma festa, o fardo ficava todo nas minhas costas. O Robert não passava de um peso morto. Eu disse ao Robert, não uma, mas centenas de vezes, que ele nem sempre tinha sido assim. Houve um tempo em que se interessava por todo tipo de coisa e estava sempre pronto para fazer amigos. Que diabos está acontecendo com você? Eu costumava perguntar, mas ele nem se dava ao trabalho de responder. Ficava sentado em um canto, apenas olhando para mim, com aqueles olhos enormes. Passei a odiar homens de olhos escuros. E agora sei, me odiando. Foi essa a minha recompensa depois de tudo o que eu fiz. Puro ódio, perverso e sem sentido. Precisamente quando ele se tornou mais rico do que jamais sonhara. Costumava lhe dizer, Robert, você se desgasta demais. Os homens mais jovens que frequentavam nossa casa, não era culpa minha se gostavam mais de mim do que do urso do meu marido. Costumavam zombar dele. Cumpri o meu dever até o fim. Obriguei-o a fazer exercícios. Essa foi a verdadeira razão para termos um grande dog alemão. Continuei dando festas. Levei-o para lugares maravilhosos nas férias. Certifiquei-me de que ele não exagerasse na bebida. Quando as coisas chegaram a um ponto desesperador, encorajei-o a voltar a escrever. Àquela altura, escrever um pouco não lhe faria nenhum mal. Como eu poderia saber que ele acabaria tendo um colapso mental? Minha consciência está limpa. Se alguma mulher cumpriu o seu dever para com o Robert, essa mulher fui eu. Veja então, por que seria impossível? Mesmo assim, não sei. Acho que mudei de ideia. Farei uma oferta justa para eles, Hilda. Não vou me encontrar com o Robert se for apenas para conversar um pouco e nada mais. Mas voltarei a cuidar dele se me derem carta branca. Carregarei o meu fardo outra vez. Só peço autonomia para trabalhar. Com todo o tempo livre que temos neste lugar, creio que ainda poderei fazer dele alguma coisa. Em um lugar tranquilo, só para nós dois. Não é um bom plano? O Robert não está preparado para tomar conta de si mesmo. Deixe-o comigo. Ele precisa de mão firme. Conheço-o melhor do que você. Como assim? Não. Coloque-me no comando. Está ouvindo? Não consulte o Robert. Apenas entregue-o para mim. Sou esposa dele, não sou? Eu só estava começando. Ainda há muitas e muitas coisas que quero fazer com ele. Não, Hilda, escute. Por favor, por favor. Sinto-me tão miserável. Preciso de alguém para ajudar.
Lá embaixo é simplesmente terrível. Ninguém tem o mínimo de interesse por mim. Não consigo mudá-los. É horrível vê-los todos sentados e não poder fazer nada por eles. Devolva-me o Robert, porque ele deveria ter tudo do jeito que quer. Não é bom para ele. Não está certo, não é justo. Eu quero o Robert. Que direito você tem de mantê-lo longe de mim? Odeio você. Como posso retribuir a ele se você não me deixa tê-lo? O fantasma se elevou como a chama de uma vela prestes a se apagar e, de repente, virou fumaça. Por instantes, um cheiro amargo e seco pairou no ar. Em seguida, não havia mais fantasma à vista. Capítulo 11. Um dos encontros mais dolorosos que testemunhamos foi entre o fantasma de uma mulher e um espírito resplandecente, que aparentemente fora seu irmão. Deviam ter se encontrado pouco antes de depararmos com eles, pois o fantasma estava dizendo, em um tom que não disfarçava a decepção: Ah, Reginald, é você? Sim, querida, respondeu o espírito. Sei que esperava outra pessoa. Espero que por ora esteja um pouco feliz em me ver. Pensei que o Michael viria, disse o fantasma, continuando então, quase com brutalidade. O Michael está aqui, não está? Está lá longe, nas montanhas. Por que ele não veio me encontrar? Não sabia que eu viria? Não seria o momento apropriado, minha querida. Ainda não. Mas não se preocupe, pois tudo acabará bem. O Michael não seria capaz de vê-la ou ouvi-la no estado em que você se encontra. Você seria totalmente invisível para ele. Em breve lhe daremos uma forma sólida. Acredito que se você pode me ver, o meu próprio filho também pode. Nem sempre é assim. Veja, acabei me especializando nesse tipo de trabalho. Isso é trabalho? Respondeu o fantasma de modo ríspido e sarcástico. E depois de uma pausa, tornou a perguntar. Quando é que serei autorizada a vê-lo, então? Não se trata de uma autorização, Pan. Assim que lhe for possível, é claro que Michael haverá. Você precisa ficar um pouco mais sólida. Como? Perguntou o fantasma. A pronúncia soou dura e um pouco ameaçadora. Receio que o primeiro passo seja mais difícil, explicou o espírito. Mas depois você prosseguirá rapidamente, como o fogo que se alastra por uma casa em chamas. Você se tornará sólida o suficiente para que o Michael a veja quando aprender a desejar alguém além dele. Não digo mais do que o Michael, pelo menos não no início. Isso virá mais tarde. Precisamos apenas da semente de um desejo por Deus para dar início ao processo. Ah, você se refere à religião, a esse tipo de coisa? Não é o momento certo para falarmos desse assunto. Muito menos partindo de você. Aliás, não importa. Farei o que for necessário. O que você quer que eu faça? Vamos logo. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo poderei ver o meu menino. Estou pronta. Mas, Pan, pense um pouco. Você não vê que não pode começar nada enquanto estiver nessa condição? Está tratando Deus apenas como um meio para chegar ao Michael. Quando todo o processo de solidificação consiste em aprendermos a desejar Deus por quem Ele é. Você não falaria assim se fosse mãe. Se eu fosse apenas mãe, você quer dizer. Mas não existe isso de ser apenas mãe. Você só existe como a mãe do Michael porque existe primeiro como criatura de Deus. Essa relação é mais antiga e mais próxima. Não, Pan, escute. Deus também ama, também sofreu, também esperou muito tempo. Se ele me amasse, ia me deixar ver meu menino. Se me amasse, por que tiraria o Michael de mim? Não queria falar sobre isso, mas sabe, é muito difícil perdoar. Mas Deus teve de levar o Michael, em parte para o próprio bem dele. Tenho certeza de que fiz o que pude para que o Michael fosse feliz. Renunciei a toda a minha vida.
Seres humanos não conseguem fazer os outros realmente felizes por muito tempo. Em segundo lugar, Deus fez isso para o seu próprio bem. Ele queria que o amor meramente instintivo que você tinha pelo seu filho, tigres fêmeas partilham desse mesmo sentimento, como você sabe, se transformasse em algo melhor. Queria que você amasse o Michael, mas como ele mesmo compreende o amor. Não podemos amar outra criatura de forma plena se não amarmos a Deus. Às vezes essa conversão pode ser feita enquanto o amor instintivo ainda é gratificado, mas, no seu caso, parece que não existia nenhuma possibilidade. Seu instinto era incontrolável, feroz e monomaníaco. Pergunte à sua filha ou a seu marido, pergunte à nossa própria mãe. Você nunca pensou nela. A única solução foi tirar o objeto do seu amor. Foi um caso cirúrgico. Com a frustração desse primeiro tipo de amor, haveria então a possibilidade de que na solidão, no silêncio, algo diferente começasse a crescer. Isso é tudo bobagem, uma bobagem cruel e perversa. Que direito você tem de me dizer essas coisas sobre o amor maternal? É o sentimento mais nobre e sagrado da natureza humana. Pan, veja, nenhum sentimento natural é em si mesmo superior ou inferior, santo ou profano. Todo sentimento é santo quando a mão de Deus o governa. Todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus. Meu amor por Michael nunca se deterioraria, nem se vivêssemos juntos por milhões de anos. Você está enganada e tem de enxergar isso. Você não conheceu, lá embaixo, mães que estão com seus filhos no inferno. O amor delas as torna felizes? Se você se refere a mulheres como Guthrie e o seu filho terrível Bob, é claro que não. Espero que não esteja sugerindo que, se eu estivesse com o Michael, seria perfeitamente feliz, mesmo naquele lugar. Não estaria sempre falando dele, até que todo mundo odiasse o som do seu nome, como faz a Winifred Guthrie, com o seu pirralho mimado. Não discutiria com as pessoas por não lhe darem atenção suficiente, nem ficaria louca de ciúme se o fizessem. Não andaria por aí choramingando e lamentando por ele não ser bom para mim, já que, obviamente, ele seria. Não se atreva a insinuar que o Michael seria como o filho da Guthrie. Há coisas que não consigo tolerar. O que você vê na família Guthrie é aquilo em que a afeição natural acaba por se transformar, caso não seja convertida. É mentira, uma mentira maldosa, cruel. Como alguém poderia amar um filho mais do que eu? Não vivi para sua memória durante todos esses anos? Isso foi um erro, Pan. No fundo do seu coração você sabe. O que foi um erro? Todo aquele ritual de 10 anos de pranto, mantendo o quarto exatamente como ele o deixou, celebrando aniversários, recusando-se a sair daquela casa, embora o Dick e a Muriel se sentissem infelizes lá. Claro que eles não se importavam, sei disso. Logo aprendi a não esperar nenhuma solidariedade verdadeira da parte deles. Você está enganada. Nenhum homem sentiu tanto a morte do filho quanto o Dick. Poucas moças amaram o irmão como a Muriel. Não foi contra o Michael que eles se revoltaram. Foi contra você. Contra terem a vida inteira dominada pela tirania do passado. Na realidade, não tanto o passado do Michael, mas o seu. Você não tem coração. São todos insensíveis. O passado era tudo o que me restava. A escolha de lidar com o sofrimento da forma errada foi sua. Foi como embalsamar um corpo, como faziam os egípcios. Ah, é claro, eu é que estou errada. Qualquer coisa que eu disser ou fizer estará errada, de acordo com você. Sem dúvida, replicou o espírito,
radiante de amor e alegria, ofuscando os meus olhos. É o que todos descobrimos ao chegar aqui. Todos estávamos errados. Essa é a grande piada. Não há necessidade de continuarmos fingindo que estávamos certos. Depois disso, começamos a viver. Como você ousa rir de uma coisa assim? Dê-me, o meu menino está ouvindo. Não ligo para todas as suas regras e regulamentos. Não creio em um Deus que separa mães e filhos. Creio em um Deus de amor. Ninguém tem o direito de se intrometer entre mim e o meu filho, nem mesmo Deus. Diga-lhe isso pessoalmente. Quero o meu menino de uma vez por todas. Ele é meu, você entende? Meu, meu, meu para todos sempre. Ele será, Pã, tudo será seu, até o próprio Deus, mas não dessa maneira. Nada pode ser seu por natureza. O quê? Nem o meu próprio filho, nascido do meu corpo? E onde está o seu corpo agora? Você não sabia que na natureza tudo chega ao fim? Veja, o sol está surgindo nas montanhas, nascerá a qualquer momento. O Michael é meu. Seu em que sentido? Você não o criou. A natureza o fez crescer no seu corpo, de modo independente da sua vontade, até mesmo contra a sua vontade. Às vezes você se esquece de que naquela época não planejava ter um bebê. Originalmente, Michael foi um acidente. Quem te contou? Questionou o fantasma, recompondo-se em seguida. É uma mentira, uma mentira. Não é da sua conta. Odeio a sua religião, odeio e desprezo o seu Deus. Acredito em um Deus de amor. É, e mesmo assim, Pã, nesse momento você não tem amor nem por mim, nem por sua própria mãe. Ah, entendo. É esse o problema, não é? Francamente, Reginald, a ideia de você estar magoado porque... De jeito nenhum, exclamou o espírito, dando uma grande gargalhada. Não precisa se preocupar com isso. Você não sabe que não pode magoar ninguém neste lugar? O fantasma ficou em silêncio e boquiaberto por um momento, mais estarrecido por essas palavras tranquilizadoras, penso eu, do que por qualquer outra coisa que havia sido dita. Venha, caminhemos um pouco mais, disse o meu professor, colocando a mão no meu braço. Por que me afastou dali, senhor? Perguntei, já fora da esfera auditiva do fantasma infeliz. Os dois ainda têm muito o que conversar, declarou o professor. Você já ouviu o suficiente para antecipar a escolha. Há alguma esperança para ela, senhor? Sim, ainda lhe resta alguma esperança. O que ela chama de amor pelo filho transformou-se em um sentimento mesquinho, espinhoso e opressivo. Mas ainda há uma pequena faísca de algo que não se resume ao seu próprio ego. Algo que pode se transformar em chama. Então, quer dizer que alguns sentimentos naturais são realmente melhores do que outros? Isto é, constituem um melhor ponto de partida para aquilo que é verdadeiro? Melhores e piores. Existe algo na afeição natural, mais do que no apetite natural, que a levará mais facilmente ao amor eterno. No entanto, há também algo neste sentimento que facilita a estagnação no plano natural e que nos leva a confundi-lo com o celestial. É mais fácil confundir o bronze com o ouro do que com o barro. Ao final, se a afeição natural recusar a conversão, sua corrupção será pior do que a corrupção daquilo que chamamos de paixões inferiores. Trata-se de um anjo mais forte. Quando cai, transforma-se em um demônio mais feroz. Não sei se ousaria repetir isso na terra, senhor, objetei. Diriam que eu sou desumano, que acredito na depravação total da humanidade, que ataco o que há de melhor e mais sagrado. Eu seria chamado de... Não haveria problema algum se dissessem tudo isso,
garantiu-me o professor, com o que me pareceu ser um brilho no olhar. Mas alguém se atreveria, teria a coragem de tentar explicar essas coisas a uma mãe arrasada pela morte do filho, sem nunca ter passado pela mesma experiência? Não, não, filho, isso não é trabalho seu. Você não está preparado para essa tarefa. Quando seu coração estiver partido, aí sim será o momento de considerar falar algo a respeito disso. Mas alguém deve dizer, de um modo geral, o que há muitos anos não é dito, que o amor, como os mortais entendem a palavra, não é suficiente. Todo amor natural ressuscitará e viverá para sempre aqui, mas nenhum amor natural poderá ressuscitar sem que primeiro tenha sido sepultado. Essas palavras são duras demais para nós. Ah, mas a crueldade está em não as dizer. Os que sabem começaram a ter medo de falar. É por isso que as tristezas que antigamente purificavam, agora só corrompem. Keats estava errado, então, ao dizer ter certeza da santidade dos afetos do coração? Nota de rodapé. John Keats, 1795-1821, um dos poetas mais importantes do romantismo inglês. Fim da nota. Duvido que ele soubesse claramente o que estava falando, mas você e eu devemos ser claros. Há apenas um bom, Deus. Tudo o que é bom quando se volta para Ele, e tudo o que é ruim quando se afasta dele. Quanto mais alto e poderoso for algo na ordem natural, mais demoníaco será, caso se rebele. Não se criam demônios a partir de ratos ou pulgas ruins, mas de arcanjos ruins. A falsa religião da cobiça é mais basilar do que a falsa religião do amor maternal, do patriotismo e da arte. No entanto, é menos provável que a cobiça se transforme em religião. Mas, olhe, vi dirigindo-se em nossa direção um fantasma que trazia algo no ombro. Apesar de ser insubstancial, como todos os fantasmas, também se diferenciava dos demais, como uma fumaça se distingue da outra. Alguns eram esbranquiçados, enquanto esse era escuro e oleoso. Trazia sobre o ombro um pequeno lagarto vermelho que torcia a cauda como um chicote e sussurrava-lhe ao ouvido. Quando o vimos, o fantasma virou a cabeça para o réptil e grunhiu com impaciência. Já mandei você calar a boca. Entretanto, o lagarto abanou a cauda e continuou a sussurrar-lhe. Então, o fantasma parou de resmungar e começou a sorrir. Depois, virou-se e começou a mancar para o oeste, na direção oposta às montanhas. Partindo tão cedo? Perguntou uma voz. A pergunta veio de alguém cuja forma era mais ou menos humana, apesar de ser maior do que um ser humano, e tão brilhante que eu mal conseguia olhar para ele. Sua presença feria os meus olhos e meu corpo, pois dele emanava luz e calor, como o sol da manhã, no início de um abrasador dia de verão. Sim, estou de saída, respondeu o fantasma. Obrigado pela hospitalidade, mas não posso mais ficar. Disse a este sujeito, continuou apontando para o lagarto, que se ele viesse, teria de ficar quieto, e ele insistiu em vir. Claro que este lugar não é para ele, já percebi. O problema é que ele não cala a boca e eu tenho que ir para casa. Quer que eu o silencie? Perguntou o espírito flamejante. Um anjo, como acabei deduzindo. Claro que sim, disse o fantasma. Vou matá-lo então, disse o anjo, dando um passo à frente. Ai, ei, cuidado, está me queimando, afaste-se, pediu o fantasma recuando. Você não o quer morto? A princípio, você não me disse nada sobre matá-lo. Além do mais, não pretendia incomodá-lo com algo tão drástico assim. É o único jeito, disse o anjo, cujas mãos ardentes estavam agora muito perto do lagarto. Posso matá-lo? Eis outra questão. Estou aberto a considerar a possibilidade, mas isso é uma novidade, não acha?
Digo, por enquanto, só pensava em silenciá-lo, já que aqui em cima é um constrangimento e tanto. Posso matá-lo? Ainda temos tempo para discutir o assunto mais tarde. Não há tempo. Posso matá-lo? Por favor, nunca desejei causar tanto incômodo. Por favor, de verdade, não se preocupe. Veja, ele adormeceu. Tenho certeza que daqui em diante não haverá mais problemas. Muito obrigado pela preocupação. Posso matá-lo? Honestamente, não acho que seja necessário. Tenho certeza de que poderei mantê-lo sob controle. Creio que um processo gradual será muito melhor do que acabar com ele de uma vez. O processo gradual é inútil. Você acha? Vou refletir com cuidado sobre o que você disse. Prometo, para ser sincero, deixaria você matá-lo agora mesmo, mas a verdade é que não me sinto muito bem hoje. Seria um absurdo fazer isso agora. Preciso estar em boa saúde para a operação. Algum outro dia, talvez. Não existe outro dia. Agora, todos os dias são o presente. Afaste-se. Você está me queimando. Como posso lhe dizer para matá-lo se eu mesmo acabarei morto? Não é verdade. Não? Você está me machucando agora mesmo. Eu nunca disse que não o machucaria, apenas que não o mataria. Ah, entendo. Você acha que eu sou um covarde, mas não é nada disso. Garanto-lhe que não. Deixe-me voltar no ônibus nesta noite. Pedirei uma opinião do meu médico e retornarei na primeira oportunidade. Esta oportunidade contei todas as oportunidades. Por que você está me torturando? Está zombando de mim? Como posso deixar que você me rasgue em pedaços? Se a sua intenção era ajudar, por que não matou a maldita coisa sem me perguntar nada? Antes que eu soubesse, o problema já estaria resolvido. Eu não posso matá-lo contra sua vontade. É impossível. Tenho a sua permissão? As mãos do anjo estavam quase fechadas sobre o lagarto, mas não totalmente. Então o réptil começou a falar tão alto com o fantasma que até eu pude ouvir a conversa. Cuidado! Advertiu o animal. Ele pode fazer o que diz, pode me matar. Uma palavra fatal sua e é exatamente o que ele fará. Então você ficará sem mim para sempre. Seria imprudente. Como é que conseguiria viver? Seria apenas uma espécie de fantasma, não um homem de verdade como é agora. Ele não entende, não passa de uma coisa abstrata, fria, insensível. Pode ser normal para ele, mas não para nós. Sim, sim, eu sei que agora não existem prazeres reais, apenas sonhos. Mas sonhos não são melhores do que nada? Serei bonzinho. Admito que no passado fui longe demais algumas vezes, mas prometo não fazer isso de novo. Não lhe darei mais nada, a não ser bons sonhos, doces, revigorantes e quase inocentes. Muito inocentes, podemos dizer. Tenho a sua permissão, insistiu o anjo com o fantasma. Acabarei morrendo. Não, mas se morresse, qual o problema? Tem razão. Seria melhor estar morto do que viver com esta criatura. Posso, então? Droga! Gritou o fantasma. Vá em frente. Acabe com isso de uma vez. Faça o que quiser. Comiserando-se, porém, no final. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Logo, em seguida, o fantasma soltou um grito de agonia, como eu jamais escutara na terra. Com sua mão carmesim, o ser flamejante agarrou o réptil, que se contorcia e mordia, e o torceu. Depois o lançou, já com as vértebras quebradas, contra a relva. Ai, estou acabado! Gemeu o fantasma, cambaleando para trás. Por um momento não compreendi nitidamente o que estava acontecendo. Então vi, entre mim e o arbusto mais próximo, inconfundivelmente sólidos e crescendo cada vez mais, o braço e o ombro de um homem. Depois ainda mais brilhantes e mais fortes, as pernas e as mãos. O pescoço e a cabeça dourada se materializaram enquanto eu observava. Se minha atenção não tivesse vacilado, teria visto toda a formação de um homem.
um homem enorme, nu, quase do tamanho do anjo. O que me distraiu foi o fato de que, ao mesmo tempo, algo parecia acontecer com o lagarto. A princípio pensei que a operação tivesse falhado. Longe de estar morta, a criatura ainda lutava e ficava cada vez maior enquanto se contorcia. E à medida que crescia, desenvolvia-se. A parte traseira ficou arredondada. O rabo, ainda balançando, transformou-se em uma cauda peluda que chacoalhava entre pernas enormes e lustrosas. De repente, recuei, esfregando os olhos. Diante de mim estava o maior garanhão que eu já tinha visto, de um branco prateado, mas com a crina e a cauda douradas. Sua pele era macia e refulgente. Carnes e músculos modelavam seu corpo. Enquanto relinchava, marcava o chão com os cascos. A cada batida, a terra tremia e as árvores brandiam. O homem, recém-formado, virou-se e deu algumas palmadas no pescoço do novo cavalo, que esfregou a ponta do focinho no corpo brilhante. Próximos como estavam, cavalo e cavaleiro podiam sentir a respiração um do outro. O homem afastou-se do animal, atirou-se aos pés do ser flamejante e os abraçou. Ao se levantar, pensei ter visto lágrimas cintilando em seu rosto, mas podem ter sido apenas o amor e o brilho líquidos. Não podemos distingui-los neste lugar, que fluíam dele. Não tive muito tempo para pensar nisso. Pronta e jubilosamente, o jovem saltou sobre o dorso do cavalo. Virando-se, acenou em despedida e depois cutucou o animal com os calcanhares. Ambos partiram, antes que eu me desse conta do que estava acontecendo. Cavalgaram como um relâmpago. Saí o mais rápido possível do meio dos arbustos para segui-los com os olhos, mas ambos já não passavam de uma espécie de estrela cadente, longe da planície verdejante, e não tardaram a chegar ao pé das montanhas. Então os vi subindo, ainda como uma estrela, declives aparentemente inconquistáveis, e cada vez mais depressa, até virarem um ponto indistinto na paisagem, tão alto que tive de esticar o pescoço para vê-los. Por fim, desapareceram, misturando-se com o brilho rosado daquela manhã eterna. Enquanto observava, reparei que toda a planície e a floresta tremiam com um som que no nosso mundo seria alto demais, embora lá eu conseguisse ouvi-lo com alegria. Sabia que o cântico não partia dos seres sólidos. Era a voz daquela terra, daqueles bosques, daquelas águas. Um ruído estranho, arcaico e inorgânico, que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. A natureza, ou a arquinatureza, daquela terra regozijava-se por ter sido mais uma vez cavalgada, dominada e, portanto, consumada na imagem do cavalo. Cantava. Disse o Senhor ao nosso Senhor: vem, partilha do meu descanso e esplendor, até que todas as naturezas que foram inimigas se tornem escravas da dança em tua presença. Dorsos para que possa cavalgar, e estrado para o apoio dos teus pés. De todas as terras e épocas, além do próprio lugar, te será dada autoridade. Forças que outrora se opuseram a ti se tornarão fogo obediente em teu sangue e trovão celestial em tua voz. Vence-nos para que, vencidos, sejamos nós mesmos. Ansiamos pelo início do teu reino, como desejamos o alvorecer e o orvalho, a umidade ao romper do sol. Senhor, o teu Senhor nomeou-te para sempre, para seres o nosso Rei da Justiça e o nosso sumo sacerdote. Nota de rodapé. Paráfrase de Salmos 110. Fim da nota. Entende o significado de tudo isso, meu filho? Perguntou-me o professor. Não tudo, senhor, confessei. Estou certo ao pensar que o lagarto realmente se transformou em um cavalo? Sim, mas primeiro foi morto. Não se esqueça dessa parte da história. Tentarei não me esquecer, senhor, mas isso significa que tudo mesmo, o que há em nós, poderá ir para as montanhas? Nada,
Nem mesmo o melhor e mais nobre poderá prosseguir em seu estado atual. Nada, nem mesmo o mais inferior e bestial, deixará de ressuscitar ao se submeter à morte. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Nota de rodapé. Conferir 1 Coríntios 15, 44. Fim da nota. Carne e sangue não podem subir as montanhas. Nota de rodapé. Alusão a 1 Coríntios 15, 50. Fim da nota. Não por serem elevados, e sim fracos demais. O que é um lagarto comparado com um cavalo? A cobiça não passa de uma coisa pobre, fraca, lamentável e sussurrante, se comparada com a riqueza e a energia do desejo que surge quando a própria cobiça é morta. Então, quando voltar para casa, devo contar às pessoas que a sensualidade desse homem se revelou um obstáculo menor do que o amor daquela pobre mulher pelo filho, pois se tratava de qualquer forma de um excesso de amor. Você não lhes dirá nada disso, respondeu o professor severamente. Excesso de amor, você diz? Não houve excesso, mas falta de amor. Ela amava pouco seu filho, não muito. Se ela o amasse mais, não haveria nenhum problema. Não sei como terminará o caso dela, mas pode ser que neste exato momento esteja exigindo que o filho vá com ela para o inferno. Às vezes, pessoas assim estão perfeitamente prontas para mergulhar a alma, que afirmam amar, em uma miséria infindável, se, de alguma forma, ainda puderem possuí-la. Não e não. Você deve aprender outra lição. Deve questionar. Se o corpo ressuscitado de um mero desejo natural é tão grandioso quanto o cavalo que viu, como será o corpo ressuscitado do amor maternal ou da amizade? Mais uma vez, minha atenção foi desviada. Existe outro rio ali, senhor? Perguntei.